Nós vamos dar prosseguimento ao ensino do Francisco pela manhã. Vaiekhel, e ele reuniu na mesma tom de ensino, é a mesma condição, o caminho estreito que o Eterno tem nos estreitado. O que é algo estreito? Vaiekhel, ele reuniu. O que é reunir? É tornar a unir aquilo que estava separado. É isso. Primeiro, separado de Elohim, por causa do descumprimento dos mandamentos, não é? Porque Yeshua diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, não estava unido com ele por causa dessa questão, não é? Então, separado. Ele vai fazer o quê? Ele vai juntar, ele vai agregar, ele vai congregar. É isso que é a nossa paraxá de hoje, que se encerra hoje, né? Paraxá desse ciclo. Então, Francisco pela manhã estava falando do caminho estreito, que nós temos que ter, irmãos, consciência da nossa realidade. A nossa realidade é um estreitamento, bem estreitamento que Elohim tem nos colocado. O que é algo estreito? É aquilo que tem pouca largura, que não tem a mesma opção que as outras pessoas muitas vezes têm. Apertado demais, não é? Ele é limitado. Aí ele completou. Esse caminho limitado, ele é o quê? Sem volta. Esse caminho é tão estreito. Olha, vocês precisam conhecer a realidade da congregação para depois não dizer, pastora Sandra não nos avisou. Ou você, quando for mais estreitado ainda, você vai dizer, Elohim não me avisou. Você está sendo avisado perante testemunhas aqui nesta tarde há muitos dias e meses que o Eterno tem falado desse estreitamento e que é um caminho sem volta. Se for tentar voltar, vai fazer como a mulher de Ló, vai virar uma estátua de sal. Por quê? Porque Elohim não tem prazer naquele que desiste. Reunir, então, Vaiekhel, ele reuniu, ele somou. Então, ele vai reunir para que você possa somar com ele para o seu povo retornar. É isso aí. Então, Elohim estreita a nossa via, vai lá para você ver. Isaías, capítulo 49. Eu não estou entrando em detalhes maiores da paraxá, que ele já entrou pela manhã. E você vai ver aqui, Isaías 49, você vai ver aqui como Elohim estreita, ele mesmo estreita. Olha aqui. Como é que ele faz? Ele vai estreitar para que os seus filhos retornem, você e eu e aqueles que terão que vir. Olha aqui. Ouvi-me, ilhas, e escutai vós, povos de longe. O Eterno me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe fez menção do meu nome. Fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me cobriu, pôs-me como uma flecha limpa e me escondeu na sua aljava. E ele me disse, tu és o meu servo, Israel, em quem manifestarei a minha glória. Israel teve escolha? É a mesma coisa você e eu. Sansão escolheu, ele foi escolhido quando ele estava no ventre da sua mãe. E a mesma coisa foi você e eu. Por isso que quando Elohim, aqui ele já te estreitou e me estreitou num caminho bem limitado. Por quê? Porque ele te escolheu. É ele que escolhe. Mas eu disse, olha só, aí eu vou me comparar com o ímpio. Ó. Debalde trabalhei, inútil e em vão gastei as minhas forças. Todavia o meu direito está perante o Eterno e o meu galardão perante o meu Elohim. E agora diz o Eterno que me formou desde o ventre para ser seu servo. Se você não sabe, você foi formado desde o ventre para ser servo. Olha aqui, ó. E que lhe torne a trazer Jacó ao retorno. E ajunte Israel a ele. Pois aos olhos do Eterno sou glorificado, e o meu Elohim tem sido a minha força. Diz ele, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te darei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até as extremidades da terra.
Assim diz o eterno Redentor de Israel, o seu santo, a alma desprezada, ao que as nações abominam, ao servo dos que dominam. Os reis o verão, se levantarão, os príncipes diante de ti se inclinarão por amor do eterno, que é fiel, e do santo de Israel, que te escolheu. Então você não tem opção, você foi escolhido para trabalhar na cidade Vitória do Espírito Santo, para restaurar aquilo que os nossos pais perderam. Nós estamos indo para uma propriedade que foi dos nossos pais, nos apropriando dela, porque aprove assim Elohim fazer para conosco, para restaurar exatamente uma questão aqui no centro da cidade Vitória, porque foram eles. O fundador da cidade Vitória foi um judeu. Mesmo que ele venha fugitivo da Inquisição de Portugal, ele era cristão novo. E muitos outros aqui, todo o domínio do centro de Vitória era deles, por isso que nós estamos aqui, nos apropriando daquilo que foi dos nossos pais por direito, como filhos. Para que ele possa trazer os outros também. É isso aí, ó. Para dizeres aos presos, saí, e aos que estão em trevas, aparecei, e eles pastarão nos seus caminhos, em todos os lugares altos terão o seu pasto. Nunca terão fome nem sede, nem a calma, nem o sol os afligirá. Aquele que se compadece deles os guiará e os levará mansamente aos mananciais das águas. Os levará aonde? A Torá, a água viva, Yeshua HaMashiach, o Messias. Não é? Quando ele se declara, eu sou o pão da terra, eu sou o pão da vida, né? E a água para vocês beberem, é ele, porque ele é a própria Torá. Farei de todos os montes um caminho. Aí, ó. E as minhas veredas serão alteadas. Vê, eles virão de longe. Alguns do norte, outros do oeste, ainda outros da terra de Sinim. Exultai, ó céus, e alegra-te, ó terra, e vós, montes, rompei em cânticos, pois o Eterno consola o seu povo e dos aflitos se compadecerá. Mas Sião disse, o Eterno me desamparou, o Eterno se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de modo que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Vê, nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente na minha presença. Os teus filhos apressadamente vêm. Mas os teus destruidores e os teus assoladores saem do meio de ti. Levanta os teus olhos ao redor e olha. Todos os teus filhos se ajuntam e vêm a ti. Tão certo como eu vivo, diz o Eterno, de todos estes te vestirás como de ornamento e deles te cingirás como noiva. Quanto aos teus desertos e lugares solitários, a terra destruída, como nós encontramos o casarão? Totalmente destruído. Será agora estreita demais para os moradores. Os que te devoravam estarão longe de ti. Os filhos da tua orfandade dirão aos teus ouvidos, muito estreito é para mim este lugar. Aparta-te de mim para que eu possa habitar nele. Então dirás no teu coração, quem me gerou estes? Olha como ele vai trazer. Ele vai retornar com eles, está vendo? Mas para retornar conosco, ele tem que estreitar o nosso caminho, porque o Francisco fez a citação de Mateus, capítulo 7, o versículo 13 e 14, que Yeshua dá a você e a mim ali a oportunidade de escolher o caminho. O que Yeshua diz? Escolha entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição. E Yeshua ainda dá a oportunidade de escolha do caminho. Adonai não dá. Aqueles o qual são seus servos, ele não dá. Ele estreita o caminho. Isso aqui é um caminho estreitado que Sião diz, o Eterno me desamparou. Desamparou por causa dos sofrimentos. Desamparou por causa do estreitamento, da limitação. Às vezes por uma enfermidade, às vezes por uma tristeza, às vezes por uma dor, às vezes por um excesso de trabalho. De alguma forma nosso caminho é estreitado. Para que nós estejamos limitados, seguindo aquilo que ele deseja. E Yeshua propõe as duas estradas. E ele ensinou pela manhã que a Torá permeia toda a Bíblia, essas duas vias, o caminho largo e o caminho estreito.
O caminho largo é o caminho que te leva à morte. Feliz é aquele o qual Elohim disciplina, que põe num caminho estreito. Então, o caminho que a congregação entra é um caminho estreito, 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 porque ele deu muito, ele vai exigir muito. Muito, muito, muito. Assim diz o Eterno, eu acenarei, versículo 22. Com a mão as nações, e ante os povos arvorarei a minha bandeira. Eles trarão os teus filhos nos braços, e as tuas filhas serão levadas sobre os ombros. Reis serão os teus aios, e as suas rainhas as tuas amas. Diante de ti se inclinarão com o rosto em terra, e lamberão o pó dos teus pés. Então saberás que eu sou o Eterno. Os que confiam em mim não serão confundidos. Tirar-se-ia a presa ao valente, ou os presos escapariam do tirano, mas assim diz o Eterno, por certo que os presos se tirarão ao valente, e a presa do tirano escapará. Das mãos do inimigo escapará. Eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos eu remirei. Sustentarei os teus opressores com a sua própria carne. Com o seu próprio sangue se embriagarão, como com vinho. Então toda a humanidade saberá que eu sou o Eterno, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso da casa de Jacó. Poderoso, ele vai voltar, ele vai fazer voltar. Isso aí é colocar num caminho bem apertado, bem limitado, um caminho sem volta, sem volta. Quando Yeshua fala ali, ele fala Lucas fala, Mateus fala, esse mesmo texto, porfiar e entrar pela porta estreita, porque largo é o caminho que leva à perdição, e muitos andam por esse caminho largo. Quando Mateus fala, quando Lucas fala, Mateus fala de uma cidade. Lucas fala de uma casa, se referindo a uma casa. Na cidade, quando nós olhamos, é a mesma coisa, é a mesma palavra, é o mesmo significado, porque um é o limiar que eu tenho que ultrapassar. O outro é o quê? Esse limiar é aqui, ó, limiar da porta. Eu vou ultrapassar essa porta. A congregação ultrapassa para um outro período da vida dela. É um novo período, é um limiar que vai ultrapassar. Lucas também diz, ele fala de uma estrada a ser percorrida, tudo isso aí é a mesma coisa. Esse limiar que a congregação vai ultrapassar, que ela está sendo avisada que ela vai ultrapassar, quer ela queira, quer ela não queira, porque aprova ao Eterno limitar e escolher para ser servo, e ele vai ajustar tudo segundo a vontade dele, isso é bem apertado. E ela tem que ter consciência disso, porque depois vai dizer, mas eu estou decepcionada tremendamente com Elohim, porque ele não me avisou o que eu ia passar, as afrontas. Joseph dizia uma coisa, vocês não comeram ainda o cocô do cavalo do bandido? Ele dizia isso, não sei quem lembra disso. Vocês ainda não comeram o cocô do cavalo do bandido? É isso mesmo, não comemos ainda. Porque farão exatamente isso aí. Mas eu quero te mostrar que quando Elohim estreita o caminho, não há oportunidade de escolher caminho. Ele não exigiu de nós, Jó diz menos que merece a nossa iniquidade. É o que ele tá exigindo de nós. Jó fala. Quando ele estreitou a vida de Jó, Jó teve escolha de algum caminho, ele tirou a mulher, ele tirou os filhos, ele tirou o gado, ele tirou todos os bens e deixou Jó enfermo. Tudo, tirou tudo. Jó teve escolha. Ele teve escolha. Ele ia maldizer a Elohim, porque ele estava naquela situação, ele se calou. E ele diz, ele está fazendo menos do que merece a minha iniquidade. Ele sabe o que ele está fazendo. Foi isso que ele diz. Por que ele estreitou? Jó não tinha oportunidade de escolher caminho largo nenhum. Graças ao Eterno, quando ele estreita o meu e o seu caminho, que eu fico sem oportunidade, não é? Elohim estreita a estrada para disciplinar. Vamos lá para você ver essa lição prática na Torá, Números, capítulo 22. Essa lição é prática na Torá.
Ele vai estreitar, ele vai estreitar o caminho aqui para provar as reações, para ver o que está no coração. E ele vai estreitar o caminho de um profeta. Números capítulo 22. Aqui, ó. Balaão não se diz profeta e a Bíblia diz que é profeta. Então agora, olha a reação do profeta aqui, ó. Que ele vai estreitar o caminho. Olha aqui. A partir do versículo, não precisamos ler tudo, não. Versículo 22. Vamos começar aqui, que você vai ver o caminho estreitado e a jumenta enxerga o caminho que está estreito demais. Olha aqui, ó. Mas a ira de Elohim acendeu quando ele se foi. Versículo 22. E o anjo do Eterno postou-se no caminho, está vendo? Para barrar-lhe a passagem. Às vezes ele põe no nosso caminho para nos parar. E nós achamos que é Satanás. E não é Satanás, é Elohim. Você precisa discernir isso, viu? Que senão você fica culpando de Satanás de coisas que ele não deve, hein? E você se passa como inocente. Olha aqui. Ele ia caminhando montado na sua jumenta e 2 dos seus moços com ele. Sua montaria era uma jumenta. Viu a jumenta o anjo do Eterno que estava no caminho com a sua espada desembainhada na mão, pelo que a jumenta se desviou do caminho e foi pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la voltar ao caminho. Ela devia estar esbarrando os pés dele nas beiradas todas ali, machucando Balaão também, e ele irritado com ela, né? Não é? Então ele vai reagir. Mas o anjo do Eterno pôs numa passagem estreita, entre 2 vias. Que lição mais clara que essa? Entre 2 vias. Com paredes de ambos os lados. Aí você já sabe. Quando a jumenta viu o anjo do Eterno, encostou-se contra a parede aí, ó, e apertou contra a parede o pé de Balaão. É isso mesmo. Por isso ele tornou a espancá-la. Olha as reações dele. Ele era tão cego, ele era um profeta tão cego, ele era tão cego, que aquele jumento que serviu-lhe tanto de montaria eficaz. Ele vai ali agora, por isso que Elohim vai provar para ver a reação do nosso coração. Qual é a minha reação? Qual é a sua reação quando o caminho é estreitado? É isso que ele está fazendo aqui. Então o anjo do Eterno passou mais adiante, pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Eterno, deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu e espancou a jumenta com bordão. Estão vendo só? Olha o que ele vai fazer. Ele vai espancá-la ali grandemente com o seu bordão. A conduta de Balaão tem tudo a ver com seus atos falhos. Quando nós começamos a gritar e nós não nos submetemos e culpamos os outros, é isso que nós fazemos. Aí, ó. Então o Senhor abriu a boca da jumenta e ela disse a Balaão: o que te fiz eu? Tu me espancaste 3 vezes, respondeu Balaão à jumenta. É porque zombastes de mim. Se eu tivesse uma espada na mão, agora eu te mataria. A jumenta disse a Balaão: porventura, não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Tenho o costume de agir assim contigo? Ele respondeu: não. Então o Eterno abriu os olhos a Balaão e ele viu o anjo do Eterno parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão, de modo que ele se inclinou, prostrou-se com a face em terra e disse-lhe o anjo do Eterno: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta. Eu saí para ser teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. Ele está reprovando a marcha da jumenta, quando a marcha dele está fora do caminho de Elohim. Vem aqui em Isaías 66 para você ver o que diz aqui Isaías 66, do versículo 1 ao versículo 5. Isso aqui é o que a Torá está ensinando sobre os 2 caminhos, sobre esse mensageiro, que ele vai... Elohim vai prová-lo e ele vai ser reprovado e ele não encontra o caminho mais não, tá? Ele não encontra o caminho. Olha aqui no capítulo 66. Por isso que é o caminho sem volta, que o Francisco pela manhã falou. É caminho sem volta. O de Balaão ficou sem volta.
Então você tem que entender quando Elohim se estreita. E eu estou avisando a congregação, ela está sendo estreitada. Ela terá que conviver com judeus e não judeus em harmonia. Porque ele reúne para congregar, ambos juntos. E é uma inimizade de 2000 anos. Vai viver, você e eu vamos viver apertados nessa via aí. Apertados por Adonai. Duas vias. Se você escolher, não, eu vou partir para o caminho largo, saiba que vai acontecer isso aqui, ó. Não tem volta para você. Não tem volta. Assim diz o Eterno. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Onde está a casa que me edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas estas coisas assim, e assim vieram a existir, diz o Eterno. E para quem olharei? Para o humilde e o contrito de espírito e que treme da minha palavra. Para o humilde, contrito de espírito e que treme da minha palavra. Mas o que sacrifica um boi é como o que mata um homem. Os sacrifícios eles faziam do jeito que eles queriam. E o que sacrifica um cordeiro como que degola um cão. O que oferece uma oblação como que oferece sangue de porco. E o que queima incenso como que adora um ídolo. Estes escolheram seus próprios caminhos. A sua alma tem prazer nas suas abominações. Porque se você for sacrificar, você não pode sacrificar igual a qualquer um. Você tem que sacrificar segundo o modelo que está na Torá. Não adianta você vir colocar o seu modelito. Então você não tem opção, porque Elohim te estreitou. É esse o caminho da congregação. De modo que escolherei o infortúnio e farei vir sobre eles os seus temores. Pois quando chamei, ninguém respondeu. Quando eu falei, não escutaram. Fizeram o que era mal aos meus olhos e escolheram aquilo que eu não tinha prazer. Quando ele chamou para retornar, para estreitar, para ir por um caminho estreito, não quis escolher o caminho largo. É isso que Elohim está falando. O caminho largo é fácil. Yeshua, quando fala dele, ele está te dando opção ainda para escolher um dos dois caminhos. A congregação precisa compreender que ela não tem escolha. Ela não tem escolha. Ela foi estreitada e ela vai ter que viver dentro desse estreitamento. E eu estou te avisando para depois você não se decepcionar com Elohim. E dizer, eu não fui avisado. Você está sendo avisado. Está sendo avisado que o caminho é bem estreito. Bem estreito. Bem estreito. Aí você vai ver que ele vai estreitar a estrada para disciplinar. Isaías capítulo 28. Olha aqui. Ele vai estreitar para disciplinar. Porque, irmãos, as nossas obras, a Bíblia diz, são trapos de imundícia. As nossas obras são trapos de imundícia. A Bíblia quem diz, não sou eu. Olha aqui no capítulo 28, a partir do versículo 14. Portanto, ouvi a palavra do Eterno, homens escarnecedores que dominais este povo que está em Jerusalém. Dizeis, fizemos aliança com a morte e com o inferno, fizemos um acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, pois pusemos a mentira por nosso refúgio, escolhemos o caminho largo e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Eterno Elohim, vede, eu assentei em Sião uma pedra já provada. Pedra preciosa de esquina que está bem firme e fundada. Aquele que crer não será confundido. Colocarei o juízo como a linha de medir, a justiça como o prumo. A saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas cobrirão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o inferno não subsistirá. Quando o dilúvio do açoite passar, sereis oprimidos por ele, sereis limitados. Todas as vezes que passar, vos arrebatará. Todas as manhãs passará, e todos os dias e todas as noites. Será puro terror o só compreender tal notícia. A cama é tão curta que ninguém se pode estender nela. O cobertor é tão estreito que ninguém se pode cobrir com ele. Porque o Eterno, quem está estreitando aqui? O Eterno. Olha aqui o versículo 21. O Eterno se levantará como no monte Perazim. Ele se irará como no monte de Gibeon. Para fazer o que ele ensinou pela manhã? Para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Se Elohim está irado, como deter a ira do juiz, que está pronto para julgar, você pode detê-la? Ele ensinou de manhã.
Você pode detê-la? Pode. Se arrependendo dos seus pecados, retornando para o caminho estreito e não largo. Orando, fazendo sacrifício conforme está prescrito na Torá. Você pode mudar o veredito. Vocês se lembram de Abraão? Ele foi orando, se tiver 40 justos, se tiver 30 justos, se não destrua a cidade, se tiver, não destrua. Elohim. Ele está tentando mudar o coração do juiz, do justo juiz. Mas antes, quando ele conversa com Elohim, ele diz, tu és o justo juiz. Então ele vai ajustar aqui, ele mesmo vai se levantar para fazer a sua obra. Por quê? Porque o próprio povo dele está escarnecendo. Aqui, ó. Agora não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, para que o caminho não se torne mais limitado ainda. Por isso que não tem volta. Não tem volta. O caminho que você tomou não tem volta, senão é morte. Você já viu aqueles filmes de faroeste, aqueles despenhadeiros enormes? Aqui tem uma pedra imensa e eles estão passando ali naquele caminhozinho bem estreito. Ali, se fizer isso, cai aqui. Aqui está a rocha. Aqui está a estrada. Aqui está o despenhadeiro. É isso. É isso aí. Não tem volta. Agora não mais escarneçais, para que os vossos grilhões não façam mais fortes. Da parte do eterno Elohim dos exércitos. Ouvi um decreto da destruição determinada sobre toda a face da terra. É isso que ele está dizendo, para disciplinar. Vamos lá em Lucas, no capítulo 19, para você ver que quando Elohim determina, Yeshua vem chorando, ele vem ainda te dando opção de escolha, escolhe o caminho. Elohim não faz isso, não. Ele é o justo juiz. Aqui você vai ver Yeshua. Olha só, que coisa muito interessante. Vamos começar a ler a entrada triunfal do rei Yeshua em Jerusalém, versículo 28 de Lucas 19. Tendo dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes, e de aldeia que está defronte, aí ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhes direis, o Senhor precisa dele. Aqui é Adoni, né? Indo os que haviam sido mandados, acharam como lhes dissera. Quando soltaram o jumentinho, seus donos lhe perguntaram, por que soltais o jumentinho? Responderam eles, o Adom precisa dele, o Senhor. Trouxeram-no a Yeshua e, lançando sobre o jumentinho as suas vestes, ajudaram Yeshua a montar. Indo ele, estendiam no caminho as suas vestes. Quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a dar louvores a Elohim em alta voz, por todas as maravilhas que tinha visto, dizendo, Baruch Rabá, Bishem Adonai, né? Nome do Eterno, paz no céu e glória nas alturas. Disseram-lhe alguns dos fariseus dentre a multidão, mestre, repreende os seus discípulos, porque eles estavam excessivamente entusiasmados. E a loba, que é Roma, está do lado. O exército de Roma está ali, vai matar os teus discípulos. Respondeu-lhes Yeshua, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Roma estava ali, com os olhos e seu exército e seu império. Ai daquele que se levanta contra Roma, vai morrer. Isso aí, era sentença de morte, declarar alguém, porque tomaria o lugar de Tibério César, Tibério Augusto César, sei lá, o nome do indivíduo lá, tomaria o lugar dele. Era sentença de morte. Por isso que eles eram tão entusiasmados demais. Nós estaremos pertinho ali de Roma, não é? Ali tem uma bandeira do Vaticano, ali somos vizinhos do Vaticano, território do Vaticano. Nem a Polícia Federal entra. Sabiam disso? Fala. Quem falou, pastor? Não? Então vamos continuar. Quando ia chegando, vendo a cidade, ele chorou sobre ela. Ele chorou porque ele sabia da vocação de Israel.
Ele sabia do estreitamento que Elohim havia colocado Israel. Ele chora, dizendo, se tu conhecesses, ao menos neste dia, o que a tua paz pertence. Mas agora está encoberto aos teus olhos. Dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te apertarão de todos os lados. Derrubar-te-ão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconhecestes o tempo da tua visitação. Viu? Esse aperto vinha de Adonai, Elohim de Israel, o único, para disciplinar, para corrigir, porque não reconheceu o tempo da visitação. Quando eu chamei, ninguém veio. Então o juiz está irado. Interessante, tem uma palavra aqui em Ezequiel, no capítulo 35. Quer ver? Vem aqui para você ver comigo. Ezequiel, no capítulo 35. Aqui está falando de Edom. Mas nós não temos diferença nenhuma os edomitas aqui deixaram de servir a Israel naquele momento que Israel precisava. De dar cobertura a Israel naquele momento que Israel precisava. Eles deixaram. Então Elohim diz para ele, guardaste os inimigos, versículo 5, porque 35:5, porque guardaste inimizade perpétua e abandonaste os filhos de Israel à violência e à espada no tempo de extrema iniquidade. Então, a sua iniquidade, qual foi esse texto que eu li? A Isaías 22, nunca será expiada, porque no momento que ele te chamou para ajudar, para reconciliar os dois, você negou-se. Seu caminho não tem volta. Olha aqui. Isaías 22. Olha Isaías 22. A tua iniquidade jamais será expiada. Por quê? Eu te chamei para clamar, para prantear, para chorar por eles. Você escolheu viver em gozo, em alegria. Caminhos largos são caminhos de viver na carne, com alegria, com gozo, com prazer, nas coisas terrenas. Olha aqui, o Senhor, versículo 12, o Senhor, o Eterno dos Exércitos, vos convidou naquele dia para chorar e prantear, para rapar a cabeça e cingir o pano de saco. Ele está te chamando para retornar, para ir para aquele lugar, para tomar posse daquilo que Ele nos deu, do caminho que Ele estreitou para nós. E você vai se negar, porque ali eles virão também e se unirão a nós. Essa é a nossa esperança. É isso que o Eterno colocou no nosso coração. Aí você diz, mas há gozo e alegria, matam-se vacas, degolam-se ovelhas, come-se carne, bebe-se vinho, e diz, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Você está servindo aqui a Sardanapalo, era um deus da cidade de Tarso, a cidade de Paulo, que a estátua dele é um gesto obsceno que ele faz com as suas mãos. E ele que dizia isso. Os seguidores de Sardanapalo, que escolheram um caminho largo, e diziam isso, para que eu vou chorar e vou prantear? Para que eu vou sacrificar de manhã e de tarde? Eu vou morrer mesmo. Quanto você já ouviu as pessoas falarem isso? Eu vou beber e vou comer porque eu vou morrer mesmo. Isso é um seguidor de Sardanapalo, é um deus da cidade de Tarso. Aqui, mas o Senhor, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Essa é a expressão dos seguidores de Sardanapalo. O Eterno dos Exércitos declarou isto aos meus ouvidos, diz o profeta Isaías. Certamente esta maldade não será expiada até que morrais. Não tem volta, diz o Eterno Elohim dos Exércitos. Porque é uma iniquidade você deixar de livrar o outro. Você deixar de ajudar o outro. E nesse momento ele pede à congregação, eu estreitei o caminho de vocês. E vocês entendam isso. Não há opção para nós. Se voltar, não tem. Não tem volta. Vai virar uma estátua de sal. Não tem volta. Então nós não temos opção nenhuma. Nenhuma. Nós temos que prosseguir o nosso caminho. Para trazer judeus e gentios. Eterno, dá-nos força.
Nós sabemos que Roma está em volta. Nós sabemos do que nos espera. Nós sabemos que nós precisamos ser tratados. Nós não sabemos que nós não estamos no ponto que tu desejas. Há tantos pecados em nós. Mas aprove a ti nos apertar, nos estreitar, nos escolher para te servir. E eis-nos aqui diante da tua presença. Nós vamos porque nós confiamos em ti, que a obra que tu começaste, tu há de terminá-la em nós, para que o teu nome seja glorificado e para que tu sejas exaltado. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, por muitas vezes nós falamos as coisas, não cumprimos. Eu quero te pedir perdão pelo dia que eu disse que a cozinha fecharia no dia 1º de janeiro e ela não fechou. Eu cedi por causa do meu coração, falho, humano, pecador, incapaz de obedecer na hora que tu falas. Eu quero te pedir perdão perante toda a congregação. Porque o Senhor sabe o quanto eu respeito os teus filhos, o quanto, ó Eterno, eu quero que eles caminhem, eu quero que eles andem, eu quero que eles sigam a ti, não a mim. Porque eu sou humana e falha, imperfeita e cheia de problemas. Perdoa os meus pecados, perdoa os nossos pecados. Nós temos que falar e o nosso coração concordar. Nós temos que dizer sim com a boca e sim com o coração. E tu has de nos ajudar para enfrentarmos tudo, para que o teu nome seja exaltado e tu sejas glorificado e nós sejamos cada vez mais diminuídos por ti, para que tu sejas exaltado. Dá-nos a tua bênção e a tua paz. É o que nós te pedimos em nome de Yeshua, nosso Messias.